Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Rafael, acho que a maioria conhece, né? Mas talvez tenha alguém que não me conheça. E eu quero falar um pouco de um assunto que para mim é muito pessoal. Porque há muitos anos atrás, talvez 30 anos atrás, eu estava numa conferência missionária, por isso eu gosto muito desses nossos momentos missionários. E naquele momento, Deus de alguma forma tocou no meu coração e despertou em mim o desejo de estar servindo a Ele, de estar me movendo no ministério, de talvez ser pastor ou missionário, alguma coisa assim. E então isso me levou ao seminário lá em Gramado, que acho que a maioria de vocês conhece, lá o Acamp Serra, o STG, enfim, né? Lá onde eu conheci a Joanita, minha linda e maravilhosa esposa. E aí, me formando, eu fui trabalhar numa igreja, porque esse era o meu entendimento. Alguns de vocês já ouviram um pouco disso, né? E vocês talvez vão lembrar, eu tive uma experiência, tive 2 anos nessa igreja, e foi uma experiência muito difícil para mim. Uma experiência tão difícil que chegou a um ponto que eu disse assim, cara, quem sabe esse troço aí de missão, ministério, acho que não é para mim. E eu fui dar aula de inglês. E com o tempo as feridas foram sarando, foram curando, e eu estava bem feliz dando minhas aulas de inglês, né, bem faceiro, e eu ficava pensando assim, tá, Deus, mas aquela experiência que eu tive lá, será que eu entendi tudo errado? Será que eu achei que ouvi e não ouvi? Ou o que é? E eu fiquei pensando, será que tem algo mais? E eu comecei a fazer algumas perguntas do tipo assim, será que de repente eu posso servir a Deus dando aula de inglês? Será que eu preciso ter um cargo numa igreja para estar servindo a Deus? E é disso que eu quero estar falando um pouco. Você sabe, eu sou missionário da Teach Beyond, uma organização que trabalha com educação. Não sou mais professor de inglês, né? Estou numa função, digamos assim, de ministério, de missão. Mas eu queria falar um pouco para nós hoje de que a nossa ideia de missão talvez precisa ser ampliada. Que nós não precisamos necessariamente ter um cargo, uma função, ou de estarmos numa posição de pastor ou de missionário para, de fato, servirmos a Deus. Eu quero sugerir, então, que a nossa missão como cristãos, como Igreja de Cristo, ela vai além do que muitas vezes nós costumamos delimitar, né? Como nós costumamos encaixotar muitas vezes, a empacotar o conceito de missão. Eu quero sugerir isso para nós hoje à noite. E para fazer isso, eu quero ir num texto bem conhecido, que é Mateus 28, 16 a 20. Um texto que eu acho que a maioria de nós já deve ter lido em algum momento, né? É o texto conhecido como a Grande Comissão, e é um texto que, obviamente, fala da tarefa que Deus nos deixou, da missão que Deus tem para a gente. E eu quero ler justamente do verso 16 em diante, porque muitas vezes a gente fala da Grande Comissão dos versos 19 e 20, né? Mas Jesus começa a falar um pouco antes, uns versos antes. Então, eu acho importante a gente pegar esse contexto aí. Então, vamos ler aí, Mateus 28, versos 19 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto que nós lemos, que é tão conhecido, é que a missão, eu disse que eu quero mostrar que a missão vai além do espiritual. Essa acho que é a primeira coisa que Jesus está nos dizendo aqui, porque ele começa
na sua fala, no verso 18, ele fala que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E claro que ele está dando uma certa ênfase, como quem diz assim, gente, eu tenho toda a autoridade, então aquilo que eu vou dizer agora, não é uma sugestão, não é uma opção, não é só uma boa ideia. Eu estou dizendo uma coisa aqui com quem tem toda a autoridade. E sim, ele está dizendo isso, ele está enfatizando isso. E para dar peso a isso, ele diz que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E eu acho isso muito interessante, porque essa expressão céus e terra, ela é uma forma da Bíblia se referir a todo o universo. Né? Você pode lembrar desde Gênesis que Deus criou o quê? Os céus e a terra. O hebraico, na verdade, não tem a palavra universo, né? Que nem a gente tem. Então, ele usava a expressão céus e terra. Mas Mateus poderia ter dito que Jesus tem autoridade sobre toda a criação. Poderia? Poderia. Ele poderia ter dito que Jesus tem autoridade sobre todo o mundo. Poderia? Claro, poderia. Mas ele escolheu usar essa expressão. E a gente não sabe por que ele escolheu essa expressão, mas eu vou usar minha teoria aqui. Porque as palavras céus e terra também são usadas na Bíblia para falar um pouco da esfera das nossas experiências. Nós temos na Bíblia uma esfera celestial, que é a esfera onde Deus está, onde os anjos estão, né, vamos dizer assim, onde existe a esfera do sobrenatural, muitas vezes a gente acaba falando, ou a esfera espiritual. E tem a esfera da terra, a esfera aqui do nosso dia a dia, do nosso mundo, onde nós andamos, das coisas normais, do natural, do físico. E é muito interessante que Jesus começa dizendo, olha, eu tenho toda a autoridade, mas a minha autoridade não é só sobre as coisas espirituais. Vocês estão entendendo? A minha autoridade é sobre as coisas da terra, as coisas terrenas, mundanas. E isso é muito importante porque nós, muitas vezes, nós temos a facilidade de entender que Jesus tem a ver com as coisas espirituais. Nós entendemos isso. Nós entendemos que Jesus tem a ver com isso que nós estamos fazendo aqui hoje à noite. Com ministério, com missões. Nós entendemos que tem a ver com oração, com adoração, com louvor. Nós entendemos isso. Mas a gente tem mais dificuldade de entender que Jesus também tem a ver com o meu trabalho, com o meu estudo, com lavar a louça, com cortar a grama, né? Com cuidar do carro, com as coisas do dia a dia. Ele também tem autoridade sobre essas áreas. Não apenas sobre as áreas que nós chamamos espirituais. Nós vamos falar um pouco mais do que isso tem a ver com a nossa missão. Mas, seguindo nessa linha de pensamento, de que a missão vai além do espiritual, nós temos que também dar uma olhada em nós como seres humanos, porque parte do que a gente entende como ser missão é o tipo de problema que nós estamos tentando resolver, certo? Geralmente a nossa tarefa, a gente entende, nós estamos tentando resolver alguma coisa. E muitas vezes nós entendemos que nós estamos resolvendo o problema do ser humano, e muitas vezes nós entendemos que o problema do ser humano é um problema espiritual. E é um problema espiritual? É. É só espiritual? Não. Se nós formos para Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, diz que que Deus formou o homem, o ser humano, do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida, e ele se tornou um ser vivo. Ou talvez, nas versões mais antigas, vai dizer, se tornou alma vivente. Eu sempre achei essa expressão muito engraçada. Mas o que eu acho interessante é que nesse texto de Gênesis, a palavra alma, que seria o literal ali, ele está se referindo tanto à nossa parte que foi feita do pó da terra, certo? O nosso corpo, como também à parte que foi feita com o fôlego de vida. E na Bíblia, fôlego, respiração, vento, espírito, são tudo palavras muito relacionadas. Então, o ser humano, ele é um ser integral. Nós não somos assim uma alma penada, assim, né? um fantasminha que por acaso está num corpo agora, né? Não, nós somos uma unidade. Nós somos uma unidade, para usar uma palavra bonita, psicossomática. Né? Vocês já ouviram essa palavra aí, né?
Uma palavra bonita aí, que é tanto a parte espiritual quanto a nossa parte física. Nós somos uma unidade. E nós vemos que quando o ser humano decidiu se rebelar contra Deus, se afastar de Deus, né, de comer o fruto da árvore, a gente percebe que ele experimentou a morte, não só uma morte física, né? Adão e Eva ali não pegaram assim, né? Caíram mortos ali na hora, como se tivesse comido uma maçã envenenada. Mas não, a gente vê que toda, digamos assim, toda a maionese desandou. Eles se afastaram de Deus, sim, mas eles também se afastaram um do outro. A gente vê que o ser humano também se rompeu a sua relação com a criação, ela começa a dar espinheiros, ervas daninhas, né? A gente vê que tudo começa a desandar. Então a gente vê que a morte, que essa consequência do pecado, ela é sim uma morte espiritual, mas ela é uma morte muito mais ampla. Nós experimentamos ela por esses vários ângulos. E eu acho interessante, quando daí nós vamos para o livro de Colossenses, capítulo 1, verso 19 e 20, ele fala um pouco daquilo que Jesus veio fazer, fala um pouco da missão de Jesus. Colossenses 1, 19 e 20 diz o seguinte: pois foi do agrado de Deus que nele, né, em Cristo, habitasse toda a plenitude de Deus e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Estão vendo a repetição da linguagem de todos, né? Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Eu acho muito interessante porque esse texto nos diz que, sim, Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio, sim, para salvar pessoas. Ele veio, sim, para trazer aquelas pessoas que estão longe de Deus, para aquelas pessoas que estão em um estado de morte espiritual. Mas ele não veio apenas para isso, ele veio também para reconciliar todas as coisas nos céus e na terra. Isso me lembra muito da oração do Pai Nosso, em que nós oramos que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Então, quando nós pensamos na nossa missão, na nossa tarefa, sim, nós queremos promover a reconciliação das pessoas com Deus. Nós queremos que as pessoas encontrem a Cristo, que elas sim recebam o perdão dos pecados, que elas experimentem essa transformação pessoal e espiritual, mas a nossa missão vai além do espiritual. Nós também somos chamados a promover a reconciliação entre as pessoas, a promover uma reconciliação com a natureza e também na sociedade. E por isso nós somos chamados a nos envolver em todas as áreas da vida, seja o nosso trabalho, nossos estudos, nosso lazer, nosso engajamento político, tudo isso a partir justamente dessa autoridade que Cristo tem na nossa vida. Mas se a missão é só espiritual, essas coisas não têm muita importância. Mas se a missão vai além do espiritual, essas coisas têm a sua importância. E eu queria que você pensasse um pouco nisso. Como eu disse, eu trabalho com uma missão que trabalha justamente com a educação. Porque nós entendemos que a educação é algo que importa para Deus. Talvez a sua área de trabalho é diferente. Mas eu queria que você pensasse naquilo que você faz. Seja seu trabalho, seja nos seus estudos, seja a escola, seja a faculdade, seja a sua pós-graduação. E que você comece a pensar um pouco, o que isso tem a ver com esse Jesus que tem toda a autoridade? O que isso tem a ver com esse Jesus que está me enviando numa missão que nós vamos ler logo abaixo? Então, lembre-se, a missão vai além do espiritual. Ela inclui, sim, essa dimensão, mas ela vai além disso. A segunda coisa que eu quero destacar é que a missão vai além do id. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes por aqui, mas eu acho importante lembrar, porque muitas vezes a gente vê essa ideia de que missões é obedecer o id. E, obviamente, existe algo muito importante nisso, existe muito mérito nisso. E eu lembro que quando eu era adolescente, a única versão da Bíblia que a gente tinha era a Almeida. Não sei se o pessoal ainda usa Almeida. Tem alguém que usa Almeida aqui ainda? Tem uns ali, né?
tem um perdido ali que eu vou bater na saída por outras razões, não se preocupe, não se preocupe. Mas, enfim, a Almeida tinha essa linguagem do id. E naquela época saiu a NVI, hoje a gente tem várias outras traduções, né? Tem NVT, NTLH, cada tradução tem um estilo, né? Uma filosofia de tradução um pouco diferente, e a NVI traduziu o id como vão. E aí teve muita gente que ficou muito frustrado, olha só, né? Tá tirando a força do id, a NVI é contra missões, e começou a vir todo um... Imagina se tivesse rede social na época, né? O que não ia dar as correntes de WhatsApp ali? Ia pegar fogo esse negócio, né? Mas eu digo isso por quê? Porque se nós olharmos bem o texto, o verso 19, né, que diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando, se nós formos olhar nas línguas originais, tem apenas um verbo aqui que está no imperativo. Só um verbo é a ordem, que é o de fazer discípulos. Se a gente fosse fazer uma tradução bem literal, seria assim, ó, indo, façam discípulos, batizando e ensinando. Agora, isso é importante porque nós temos que manter o foco. A nossa missão, o foco da missão, estar em, justamente, fazer discípulos. E aí, como é que se faz um discípulo? Com os outros verbos. Indo, batizando e ensinando. E eu queria fazer aqui uma pequena pausa nessa coisa de missão, e eu queria inverter isso aqui em um momento, porque a gente, de certa forma, tem aqui um pouco do que Deus espera de todas as pessoas. Eu queria que você pensasse um pouco nesse processo do ir, batizar e ensinar, porque esse é o processo pelo qual eu e você deveríamos passar. No sentido de que o Evangelho, a gente espera que venha até nós, né? Alguém, em algum momento, falou do Evangelho para nós, certo? Creio que da maioria aqui, né? Então, alguém cumpriu essa missão. Então, o Evangelho tem que vir até você, você tem que receber esse Evangelho. Aí, depois, tem a parte do batismo. E o batismo, aqui eu não... E sim, o ritual, aquele momento, né, que a gente celebra, ele é muito importante, mas o que ele significa é mais importante, né? Que é justamente, tem dois sentidos principais. O batismo, sim, é um símbolo do nosso arrependimento. Ele tem essa ideia de que a gente se banhou, que a gente foi lavado, que a gente foi purificado, né? E que nós estamos, sim, querendo ser discípulos de Jesus. Nós estamos afirmando isso. Olha, eu estou deixando a minha velha vida para trás e eu estou agora assumindo uma nova vida. Certo? Mas o batismo tem um segundo sentido, que é a ideia de pertencer ao corpo de Cristo, ou seja, de participar da família de Deus. A palavra batizar significa mergulhar, e a ideia aqui também é que nós somos mergulhados num negócio chamado igreja, que nós somos inseridos numa comunidade, que nós agora fazemos parte de um grupo de pessoas que está seguindo Jesus comigo. Eu não estou seguindo Jesus sozinho. Não é uma aventura individual, né? É pessoal, eu tenho que tomar decisão, sim. Mas é uma caminhada que eu faço com um bando de gente. É por isso que a gente está aqui juntos também. A gente faz parte dessa comunidade. E o terceiro aspecto é justamente ensinando. E aqui eu quero inverter de novo. E quero perguntar, será que nós estamos aprendendo a obedecer tudo o que Jesus ordenou? Porque é isso que ele está dizendo, é o que nós devemos fazer, nós devemos ensinar. Então, se alguém está me ensinando, significa que eu deveria estar aprendendo. E a ideia aqui, então, é justamente que nós que nós aprendamos tudo o que Jesus ordenou, para que a gente venha a ser pessoas maduras. Não pessoas perfeitas, porque nós não vamos ser pessoas perfeitas, mas pessoas maduras, pessoas adultas na nossa fé. A Bíblia muitas vezes fala de nós recebermos o Evangelho como crianças, né? Porque a criança tem a sua simplicidade, a criança é descomplicada, a criança confia, mas a Bíblia nos alerta muito de nós não permanecermos como crianças, no sentido de permanecermos imaturos. Né? Se a gente vê um marmanjo de 20 anos com uma chupeta, a gente vai dizer assim,
tem algo errado aí, né? Essa chupeta já tinha sido, teria que ter sido eliminada já há um tempão atrás, né? E a mesma coisa no nosso crescimento espiritual, no nosso desenvolvimento, no nosso relacionamento com Jesus. Nós somos chamados a aprender e alcançarmos a maturidade. Esse é o processo que Deus tem para cada um de nós. Eu não sei onde você está nesse processo, mas é o que Ele quer de nós. Que a gente receba o Evangelho, que a gente assuma uma nova vida e faça parte de uma comunidade e que a gente continue aprendendo a obedecer tudo que Ele nos ensinou. E, então, voltando à ordem de novo, né? Então, o foco da missão não é ir. O foco da missão é fazer discípulos. Só que para fazer discípulos você vai ter que ir. Você não vai ter como não ir. E algumas pessoas, sim, vão para um outro país, que a gente viu o Custódio. O Custódio foi para um lugar que ele mesmo colocou lá. Existem poucas pessoas que assumiram o compromisso de seguirem a Jesus. Ele foi até lá. E talvez, provavelmente, não seja o chamado de mais ninguém aqui, não sei, né? Mas nós também temos que ir aonde? Aonde a gente pode ir. Talvez o nosso vizinho, talvez o nosso local de trabalho, talvez o nosso local de estudo, é onde nós estamos sendo convidados a ir. Nós nesse sentido, nós não devemos separar as coisas, nós devemos ver essas coisas da terra, que nem eu falei antes, como também uma área onde nós podemos levar o Evangelho e estarmos participando desse processo de fazer discípulos. E a terceira coisa que eu quero destacar, que está no verso 20, que é algo muito simples, mas que eu acho muito importante, é a promessa de Jesus de que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Isso é muito importante porque, quando a gente pensa nessa missão, é muito fácil a gente talvez sentir assim, gente, eu tenho que sair fazendo um monte de coisa, né? Ou a gente achar que depende do meu esforço, que depende da minha correria, que depende das maluquices que eu inventar, e que eu tenho que ter uma agenda cheia, que não sei o quê. E Jesus disse assim, não, gente, calma. Vocês não têm que cumprir esse troço aí de fazer discípulos sozinhos. E, na verdade, a gente sabe que sozinhos a gente não vai fazer muita coisa, vamos ser bem sinceros. E a promessa de Jesus é justamente que Ele vai estar conosco. O Evangelho de João diz que Jesus fala que sem mim vocês não podem fazer nada. Mas com Jesus nós podemos fazer. Com Jesus nós podemos cumprir essa missão. Com Jesus nós podemos levar o Evangelho adiante. Com Jesus nós podemos crescer em maturidade. Com Jesus nós podemos fazer parte de uma comunidade. E isso é muito importante. Então a missão vai além do nosso esforço. Então, gente, essas são as bases daquilo que eu queria dizer, de que a missão vai além das coisas espirituais, envolve todas as coisas. A missão é muito mais do que ir, porque envolve também o batizar, pensando na nova vida, pensando na vida de comunidade, e vai além do nosso esforço. É algo que nós fazemos com Cristo. E eu queria traçar algumas implicações disso, um pouco, talvez, indo um pouco fora do óbvio. Eu acho que eu já falei aqui alguma vez, mas quando a gente pensa naquilo o que faz parte desse tudo que Jesus ensinou? Ele disse que nós temos que obedecer tudo o que Ele nos disse. E aí eu gosto muitas vezes de perguntar, qual é a primeira coisa que Jesus mandou a gente fazer? Alguém quer dar um palpite? Não vale nota, eu sou professor, mas não vale nota. Fica tranquilo, não vai para o boletim. Amar a Deus é mais importante, mas não foi a primeira coisa. Se arrepender é importantíssimo, mas não foi a primeira coisa. Não, você tem que pensar mais cedo, gente, mais cedo. Mais primeiro, assim. Os caras estão pensando, tá, vocês estão certos, por um lado.
Mas eu queria pensar lá em Gênesis, gente. Você fala, mas Jesus não está em Gênesis. Literalmente, não, mas talvez sim. Jesus é apontado na Bíblia como criador também, né? Vamos lembrar disso. Então, vamos pensar assim, Jesus como criador, lá em Gênesis, o que ele mandou a gente fazer? Encher a terra, multiplicar, exercer domínio, né, no capítulo 1. E no capítulo 2, mandou a gente cultivar a terra e guardar a terra, certo? Bem importante. Essa história de cultivar a terra, a gente muitas vezes no mundo da teologia chama de mandato cultural. Isso significa simplesmente que a gente tem essa responsabilidade de desenvolver aquilo que Deus nos colocou. E eu sempre gosto de pensar assim, fazer um exercício de imaginação, porque a história ali em Gênesis é muito rápida, né? Deus cria Adão e Eva, já aparece a serpente, né? Tal. Mas vamos pensar assim, é imaginação, gente, tá? Não vai me chamar de herege, por favor. Mas vamos imaginar assim que Adão e Eva não tivessem comido da fruta proibida. Só imagina um pouquinho. O que vocês acham? Como é que vocês acham que eles iam estar cultivando e guardando o jardim agora, no ano 2000? Vocês acham que Adãozinho estava cavando lá com a mão, enchendo as unhas de terra? Eu acho que não. Né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ele provavelmente começou a inventar uma pá, uma enxada, alguma coisa ele inventou para plantar. Né? E para cultivar o jardim, ele teve que provavelmente observar qual estação do ano será que é melhor plantar essa flor ou essa planta. Ele teve que começar a estudar um pouco e tal, né? A ver essas questões todas. E eu acho isso muito interessante. Não ia ter ervania. Essa é tudo muito mais fácil, né? Com certeza. Exato, né? O que, infelizmente, não é o caso, né? Mas essa ideia de que nós somos chamados para desenvolver a criação. Desenvolver, de certa forma, o potencial oculto da criação. Não só a agricultura, mas, por extensão, a arte, o comércio, a música, a vida acadêmica, o lazer, de formas que honrem a Deus. Eu acho isso muito, muito interessante. Quando o Vini era pequeno, o Vini está aí? Está ali, ó. Quando o Vini era pequeno, agora ele é um brutamontes, né? Mas quando o Vini era pequeno, ele tinha 3 anos, ou coisa assim, ele um dia disse assim, pai, Deus é muito esperto, né? Eu disse, claro, meu filho, né? Mas por que tu acha isso? Né? Porque ele fez os carros. E daí eu fiquei assim, né? Tipo, foi Deus que fez o carro? Não, não foi, literalmente não. Mas é o cumprimento do mandato cultural. Ele já botou esse potencial, digamos assim, na gente, na forma como ele nos criou. Eu acho isso bem interessante. Então, nesse sentido, nós podemos pensar nas várias áreas da vida como uma extensão desse mandamento. Eu queria ir para uma outra passagem para falar um pouco mais disso, que está em Jeremias 29, capítulo 29, versos 4 a 7. Esse texto é muito interessante, porque essa é uma carta que o profeta Jeremias está escrevendo para o povo de Israel, quando o povo de Israel foi levado como escravo para a Babilônia, ou foi levado como exílio, eles foram deportados, digamos assim, para a Babilônia. Uma situação bem complicada, né? A gente falou um pouco hoje aqui de refugiados e coisa, então a gente consegue entender um pouco, talvez, nesse sentido. E Jeremias 29, 4 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem e não diminuem. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela,
porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Uma outra palavra que a gente poderia dizer, em vez de prosperidade, seria paz. Algumas versões dizem paz, né, de buscar a paz da cidade. O que eu acho interessante é que esse pessoal que foi levado da sua terra, né, foi arrancado dessa terra com uma mão na frente e outra atrás, levado para um outro lugar, e Jeremias pede, ou Deus pede através de Jeremias, que eles busquem a prosperidade dos seus captores. Pense como isso é uma ideia maluca, né? Aquele cara que meio que te escravizou, e tu está dizendo assim, cara, agora tu vai procurar o bem daquele lugar, tu vai procurar a paz daquele lugar, tu vai procurar o desenvolvimento daquele lugar. É bem interessante. É bem interessante, eu acho também que Jeremias não disse que eles deveriam tentar evangelizar os babilônios, né? Ele não mandou eles abrirem sinagogas ou alguma coisa assim, mas a plantarem vinhas, né? A trabalharem, terem... A vida segue. De certa forma, a gente pode dizer que ele mandou eles cumprirem aquele mandato cultural de Gênesis. Por quê? Por que Deus faria isso? Bem, porque a vida deles iria melhorar também, por consequência, né? Acho que essa é uma razão prática, meio óbvia, mas eu acho que mais profundamente, porque Deus queria que os judeus mostrassem o caráter de Deus, até mesmo naquela situação. Que mesmo num ambiente hostil, mesmo num ambiente ruim, mesmo talvez não sendo devidamente valorizadas, Deus ainda quer que o povo de Deus haja como o povo de Deus e faça o bem, ame o seu próximo. Alguém falou de amar o próximo antes, né? Naquela situação. E é isso que nós vemos muitas vezes acontecendo, e talvez essa seja a experiência de você. Quando nós nos envolvemos com essas coisas do dia a dia, quando a gente se envolve no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, o que isso tem a ver com a minha missão? Bem, além de nós estarmos cumprindo o mandato cultural, o que esses espaços nos proporcionam? Eles nos proporcionam conhecer pessoas. Certo? Você conhece um monte de pessoas por causa do seu trabalho. Se você não trabalhasse, você não conheceria essas pessoas. Simples assim. Né? Você conhece uma série de pessoas porque você tem um grupo de futebol que você joga na terça-feira à noite. Às vezes é um grupo de amigos, mas volta e meia aparece um cara que você não conhecia. E você vai conhecer aquele cara porque você foi jogar futebol. Você está entendendo? Esse aspecto da missão é muito interessante, porque às vezes a gente acha que essas coisas não são importantes. Elas são importantes, Deus nos manda fazer, mas elas também são uma forma de nós irmos até onde as pessoas estão. São uma forma de nós conhecermos outras pessoas. Essa é uma das estratégias que a gente, como Teach Beyond, usa bastante. As escolas de inglês, os acampamentos em inglês. Tem vários países que não estão abertos a um missionário normal, digamos assim, a um cara que vai dizer assim, eu quero abrir uma igreja. Eu não sei bem o que o Custódio pensa, mas eu quase tenho a impressão que ele está pensando isso, porque ele está trabalhando com acampamento. Porque você convidar um cara para um acampamento, o cara pode pensar no assunto, num lugar que nem ele está descrevendo ali. Você convidar ele para uma igreja, ele vai dizer assim, eu acho que eu não quero não. Você está entendendo? Quando um país é fechado, e você diz assim, eu quero abrir uma escola, seja de inglês, seja uma escola convencional, esses países fechados muitas vezes dizem, educação nós queremos, claro. Né? E aí, o que isso nos proporciona? Nos proporciona acesso a um monte de pessoas que a gente não teria se a gente não fosse. E a educação é algo que Deus valoriza também. Mas eu queria que você pensasse nisso. Nessas nossas coisas do nosso dia a dia, nossos estudos, nosso trabalho, é uma forma de nós irmos. Também é uma forma de ir. É uma forma de nós cumprirmos com esse mandamento. E nesse sentido, eu queria desafiar a gente também a não
apenas a pensar o nosso trabalho, o nosso estudo, como apenas um trampolim para fazer o ir, né? Mas eu vejo essas arenas também como uma forma de discipular, ou como uma forma de nós sermos discipulados. Eu creio que a maioria de vocês trabalha, os adultos, né? Eu sei que tem a gurizada que não trabalha ainda, mas a vida no trabalho é vida mansa? Vamos falar a verdade. É vida mansa? Não, né? Lugar de trabalho é o quê? É lugar de perrengue, suor, né? É de chefe chato, de colega inconveniente, né? Os professores aí de alunos difíceis, e assim por diante. É ou não é? É, gente. Então, esse também é um lugar, é uma experiência que Deus usa justamente para nos levar àquela maturidade que Ele quer que a gente leve. Porque é no trabalho que você vai ter que aprender a exercitar paciência, né? É no trabalho que você vai ter que tomar aquela decisão difícil que você vai pedir a Deus por sabedoria, certo? É no trabalho que você vai ter uma situação difícil que você vai ter que confiar que a decisão que você vai tomar é a melhor, que Deus está ali, está ajudando no meio daquela situação complicada. Então, o trabalho não é só o nosso trabalho, mas ele também é uma forma de nós estarmos sendo discipulados, de nós aprendermos a confiarmos mais em Deus. E, nesse sentido, eu creio que nós temos que pensar um pouco também o que exatamente o nosso trabalho tem a ver com a nossa fé dentro desse processo de discipulado. Eu falo muito, tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele diz assim: eu acredito em Cristo como acredito que o sol nasce todo dia, e não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo todo o resto ao meu redor. Acho muito interessante isso. Ele diz assim, olha, eu vejo Cristo, mas eu também vejo o resto do mundo através de Cristo. E nós falamos antes que Cristo está reconciliando todas as coisas. E a gente pode parar para pensar um pouco o que as minhas coisas do dia a dia, como é que Cristo olha para elas? O que significa ver a vida através dos olhos de Cristo? Ou ver a engenharia mecânica, vou falar disso porque eu sei que tem um monte de engenheiro mecânico aqui, né? O que significa ver a engenharia mecânica aos olhos de Cristo? Eu acho interessante a gente pensar sobre isso, de pensarmos um pouco sobre isso, sobre essa realidade. Então, gente, eu queria para nós terminarmos nosso tempo juntos, pensarmos um pouco sobre isso, sobre essas coisas. Nós falamos muitas vezes que Deus é um Deus missionário, né? E, consequentemente, nós acreditamos em missões, ou nós fazemos missão, porque Deus é um Deus missionário. Afinal de contas, Deus foi o primeiro que enviou seu Filho para justamente numa missão, na missão de reconciliar todas as coisas. Mas eu queria que você pensasse que nosso Deus também é um Deus trabalhador. Não sei se você lembra, mas tem uma cena em que Jesus faz uma cura no sábado, né, que ele gostava às vezes de cutucar os fariseus, e os fariseus, está trabalhando no sábado. E nesse episódio, nessa situação, Jesus disse, olha, meu pai trabalha até agora. Vocês acham que Deus faz o quê? Está lá sentado numa nuvem, dormindo? Né? Não, está trabalhando. E se o nosso Deus que nos criou trabalha, nós também trabalhamos. E eu queria dizer também que o nosso Deus é um Deus educador. E se você duvida, pense por que nós temos isso aqui, ó? Por que Deus nos deixou esse livro? Para nos ensinar, né? Para nós aprender, para nós educarmos. E se nós olharmos para esse livro, um livro que, na verdade, é uma biblioteca, né, de 66 livros, vários autores, escritos ao longo de vários anos, que tem vários gêneros literários, que fala de tantos lugares, que tem tanta história, escritos em 3 línguas diferentes.
olha, a gente precisa ter uma certa educação para poder entender o que está acontecendo aqui. Como é que nós não vamos dizer que a educação é algo que Deus não aprova? Então, Deus também é um Deus educador. E, consequentemente, nós entendemos que nós também somos. E quando eu falo educador, eu não estou dizendo que você precisa ser professor, né? Necessariamente professor numa escola lá de séries iniciais ou coisa parecida. Mas pense em quantas situações, na verdade, nós ensinamos e aprendemos, né? Nós fazemos isso na família, nós fazemos isso também em ambientes de trabalho, nós fazemos isso em vários momentos da nossa vida. Então, queridos, eu queria desafiar a gente a talvez ampliar a nossa ideia de missão. Sim, a missão tem esse aspecto espiritual, tem esse aspecto de ir para algum lugar, falar de Jesus, pregar o Evangelho. Sim, eu não estou minimizando isso de forma alguma. Mas a missão é um pouco mais ampla. Nós queremos promover essa reconciliação também entre pessoas. Nós queremos também fazer um trabalho com excelência, um trabalho que glorifique a Deus e que contribua para o paz, para a prosperidade da cidade. Eu sei que Caxias não é um lugar hostil que nem a Babilônia, mas a gente também é chamado para contribuir para o bem de Caxias do Sul, é a nossa cidade. E de ver cada espaço, cada experiência como um momento onde a gente também pode estar, não apenas levando o Evangelho, mas talvez como uma oportunidade do nosso próprio discipulado, de nós mesmos estarmos aprendendo o que significa seguir Jesus naquele contexto, com os desafios que talvez a nossa faculdade nos traz, o nosso trabalho nos traz, o nosso bairro nos traz, e de estarmos crescendo também nessas coisas. Vamos orar, gente? Pai, eu quero te agradecer, como nós vimos hoje, que Tu és, de fato, Deus de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, tanto as espirituais quanto as terrenas, as extraordinárias, mas também as coisas comuns. Obrigado, Pai, que Tu nos fez de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão integral, em que nós temos esse aspecto físico, espiritual, emocional, intelectual, todas essas partes da nossa vida, Senhor. E nós queremos aprender a Te glorificar com todas essas áreas, Pai. Eu quero pedir, Senhor, que Tu estejas conosco, que nós cantamos hoje, de que a cada momento estamos andando contigo, que estamos andando na Tua presença, seja no sentar para trabalhar, seja no levantar para ir para casa. A cada momento a gente pode saber que Tu estás conosco, essa é a Tua promessa, Pai. Eu peço que a gente possa aprender com tudo que acontece com a gente, com todas as dificuldades que a gente passa, com toda a situação que a gente se depara, Pai, que nós possamos crescer em maturidade com essas coisas, Pai. E eu peço, Senhor, que a gente possa estar ciente também, Pai, das oportunidades de ir que aconteçam à nossa volta, Senhor. E que a gente possa aprender a aproveitar essas oportunidades, Senhor, e fazer a nossa parte, e de falar de quem Tu és, e falar do Teu plano de salvação também, Pai, quando as oportunidades surgirem. Nos abençoa e nos capacita, Pai, à medida em que Tu nos envia. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.